as extrasístoles, que elas podem ser isoladas, ou também chamadas ocasionais, múltiplas ou frequentes. Muitas vezes a gente vai fazer esse diagnóstico no exame de Holter, porque o exame de eletrocardiograma muitas vezes é muito curto ali, pega uma, duas extrasístoles, mas dá para fazer também, dependendo da intensidade das extrasístoles no paciente. Veja só. Outra classificação, a gente vai classificar se elas são ritmadas ou organizadas. Quando elas têm essas características, elas têm bigeminismo, ou seja, tem um batimento normal, um batimento de extrasístole, um batimento normal, um batimento de extrasístole. Trigeminadas, nós temos um batimento normal, outro batimento normal e uma extrasístole. Depois vem um batimento normal, outro batimento normal, outra extrasístole. Quadrigeminadas, então ela tem um batimento normal, dois batimentos normais, três batimentos normais e o quarto é uma extrasístole. Pareadas. Pareadas é quando elas vêm em duas. Então eu tenho um batimento normal, por exemplo, e duas extrasístoles. Elas podem ser diferentes, não precisam ser de mesmo a morfologia, como eu vou mostrar para vocês nos exemplos mais a seguir. Olha só. Vamos classificar esse aqui, por exemplo. Eu tenho em D2 longo, tá? Um ritmo é sinusal, onda P, confia em mim, eu já avaliei o eletro anteriormente. E aqui a gente vê perfeitamente uma extrasístole com QRS largo em relação ao ritmo sinusal. Você vê que é uma mudança de eixo, uma coisa importante aqui, quando você pega o eletrocardiograma, você vê que tem uma mudança de eixo em relação ao eixo do batimento sinusal, ou seja, é positivo aqui em D2, e a extrasístole é negativa. Isso já me fala muito a favor de ser uma extrasístole ventricular. Outro critério que a gente vê também é o QRS ser mais largo do que 150, 160 milissegundos. Então, um QRS muito largo chama atenção mais para extrasístole de origem ventricular. Veja que essa morfologia da extrasístole, ela é igual, ela é idêntica. Né? Então, a gente pode já classificar aqui que são extrasístoles ritmadas, que são monomórficas, que têm uma mesma morfologia. Então, ela tem uma característica de ser uma morfologia única. Outra condição aqui é que a gente vai classificar em relação ao ritmo dela, a organização dela, se ela é bigeminada, trigeminada, quadrigeminada. Como eu falei para vocês, um batimento normal, um batimento de extrasístole, um batimento normal, outro batimento de extrasístole. Essa extrasístole, então, é uma extrasístole com o batimento monomórfica, com uma organização do tipo bigeminismo. Então, tem um batimento normal e tem a extrasístole, um batimento normal e tem uma extrasístole. E essa extrasístole não tem mudança de morfologia em uma mesma derivação. Então, ela é unimórfica ou monomórfica, certo? Então, muito fácil. Tá? Isso aqui é muito difícil você avaliar no começo e tudo, mas eu acho que é fundamental você já bater o olho e saber identificar o que é uma extrasístole supra de outra ventricular. Veja só, tanto que foi interessante ver esse eletrocardiograma. E nosso curso é bem prático, como vocês estão vendo. Muito eletrocardiograma. Outra condição também muito parecida, mas aqui eu quero chamar a atenção porque, olha só, os complexos QRS normais são esses aqui, pequenininhos. Você vê onda P, complexos QRS em D2. Então, nessa derivação aqui, você vê que ele está muito pequenininho. Você pode achar que isso aqui é uma onda P, né? Como muita gente acha lá, o desse eletro errado. Isso aqui é os complexos QRS. E, pessoal, uma coisa que eu não falei aqui para vocês, que é importantíssimo e vai acontecer isso na sua prática clínica. Esses pacientes que têm extrasístoles ventriculares, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, a extrasístole, ela não dá pulso, ou seja, ela não dá mecânica ventricular. Enquanto você vai pegar o pulso desse paciente, ele vai estar bradicárdico. Se você não auscultá-lo, você vai ver que está tum-tá, 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 fazendo um batimento que faz uma pausa, você não vai perceber a extrasístole. O pulso, quando põe o oxímetro, esse paciente ele está bem, está assintomático, ele vem, por exemplo, para uma dor no ombro, na ortopedia, mas passa com a frequência lá de 42, 43, muito comum isso acontecer. Essa frequência vai mostrar, vai ser vista ali no oxímetro de pulso. Então a enfermeira vai ficar desesperada, vai colocar esse paciente na sala de emergência e você vai ver que ele está só bigeminando. Então você não tem que internar, você não tem que pedir vaga na UTI, nada disso. Então, se o paciente vem para uma outra coisa, vai avaliar isso, mas é muito comum esses pacientes aparecerem dessa forma, nessas condições, tá? O que a gente vê aqui, a extrasístole, que é esse grandão,
aqui, e você vê que, como eu falei, aqueles critérios, extracístoles ventriculares QRS bem largo, tem uma discordância do QRS para a onda T. Veja que a onda 2 aqui, ó, ela é negativa, o QRS, e a onda T é positiva. Isso é muito clássico de arritmias ventriculares, extracístoles ventriculares, QRS largo, a mudança da polaridade, discordância da polaridade, um eixo cardíaco discordante nas outras derivações, por exemplo, na verdade o eixo cardíaco não, a polaridade do complexo QRS em relação ao extracístole. Veja só, aqui eu tenho em V1, eu tenho que o QRS é negativo e é positivo a extracístole, né, o QRS da extracístole. Então todos esses critérios mostram para a gente um critério para a identificação de extracístoles ventriculares em relação às extracístoles atriais ou supraventriculares. Nessa condição aqui, repetindo a condição anterior, nós temos um eletrocardiograma de um paciente que está em bigeminismo, um batimento normal, um batimento de extracístole, um batimento normal, outro batimento de extracístole, de forma que é um bigeminismo ventricular, com extracístoles ventriculares de mesma morfologia, unimórficas ou monomórficas. Um exame muito interessante, muito fácil de visualizar, mas tem as pegadinhas ali que você pode achar. Por exemplo, olha esse AVL aqui, ó, que isso aqui é onda P. Na verdade, é um complexo QRS com uma voltagem baixa. Então, você pode achar que isso aqui é uma onda P, que esse é o complexo QRS normal. As pessoas comem bola nisso aqui. Já vi muito. Nesse caso aqui, veja bem, a gente tem um complexo QRS de base sinusal aqui, mas olha que a gente tem, o complexo QRS, ele é largo, tá? Depois eu vou te falar por quê, ele tem um bloqueio de ramo direito, olha o coelho aqui, se você não viu isso ainda, espera que tenha aula de bloqueio de ramo, que você vai saber por que isso aqui acontece. Mas eu quero chamar a atenção nesse módulo aqui, é que tem um batimento sinusal, outro batimento sinusal ou uma extracístole. Isso se repete. Olha só, um batimento sinusal, outro batimento sinusal e uma extracístole. Então, tem dois batimentos sinusais para uma extracístole. E essas extracístoles aqui, ó, elas são da mesma morfologia. Então, aqui a gente tem um ritmo sinusal fazendo um trigeminismo com morfologia única. Então, extracístoles ventriculares monomórficas trigeminadas. Esse é o laudo do eletrocardiograma, mais o ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito, etc. Mas eu quero mostrar nesse módulo aqui para vocês o ritmo sinusal, principalmente interrompido por extracístoles ventriculares, aqui de forma trigeminadas e monomórficas. Nesse caso aqui, eu quero mostrar para vocês, é isso aqui, ó, em V1, V2, V3, veja que eu tenho o batimento sinusal, e aqui eu tenho uma extracístole e outra extracístoles. Aqui, ó, em V1 você consegue ver duas extracístoles que estão juntas. Temos isso aqui, então é um ritmo de extracístoles o ritmo é sinusal, de base, ó, tem onda P, vamos lá para o 2 longo, o ritmo é sinusal, mas temos o ritmo sinusal aqui, e aqui, ó, extracístoles ventriculares aos pares. Veja em todas as derivações como ela é, ó, D1 como é que é, ó, tá? Ela muda a morfologia do batimento em relação ao outro. Isso é muito comum quando vem extracístoles pareadas, porque tem a mudança da saída da extracístole. Então, extracístoles ventriculares pareadas, isso que eu queria mostrar para vocês.